Vamos pegar a antropologia, por exemplo. Darwin, quando desenvolve a teoria do desenvolvimento das espécies, ele acredita que grupos de espécies começou a desenvolver habilidades mediante ao ambiente. Usando esse raciocínio da antropologia, explicava-se na época das navegações e se refletia muito sobre o assunto, porque as tribos indígenas da América tinham um comportamento muito semelhante a um comportamento de homens primitivos. Nem abecedário eles tinham, né? E o que justificava e construía algumas hipóteses do fato do isolamento desses grupos acabarem não tendo um desenvolvimento como outros grupos. Isso é muito interessante quando a gente vê a origem de alguns povos, né? Algumas características únicas de alguns povos pelo fato do distanciamento de outras culturas. Num mundo tão dinâmico e cheio de informações, é muito comum, por exemplo, o indivíduo selecionar por preferências e gostos pessoais. Vamos imaginar, você está no YouTube e você faz a sua própria playlist, mas o mundo é só esses assuntos que você tem preferência? Hoje nos deparamos com inúmeras facilidades. No entanto, é muito comum no consultório se deparar com pessoas que têm inabilidades de lidar com a vida real ou inabilidades de desconectar do seu mundinho e reconectar com a vida. Tem aqueles que acabam vivendo um mundo de Nárnia, ou aquele desenho que passava na década de 90, no começo dos 2000, o Fantástico Mundo de Bob, que onde o guri imaginava um mundo alternativo. Se olharmos, por exemplo, do personagem de Don Quixote, a gente vai observar uma coisa. Don Quixote, ele tinha uma coleção de livros de cavalaria, de contos, etc., heróicos daquela época, que era muito comum na época. Seria semelhante às novelas e seriados do dia de hoje. E aquele gosto peculiar por esse tipo de literatura fez com que ele criasse o próprio universo, onde ele era um cavaleiro. Mas afinal, o que é a vida real? A vida real acontece no sorriso de uma criança, nas atividades do lar, lavando louça, fazendo um elogio à esposa, ao namorado, à namorada, aprendendo a ouvir, entender o diferente e respeitar.